Olá pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Espero que sim, que todos estejam bem. Então, nós temos a carta da semana hoje, né? Então já vou aqui pedir ao universo que traga um tema interessante para a gente trabalhar, né? Que seja comum aí para todos nós e que a gente possa aprender bastante com os ensinamentos aqui que o tarô nos traz. E que a gente consiga também, claro, aplicar esses ensinamentos, né? Para que a gente viva melhor, né? Entendendo melhor as situações, né? Para a gente conseguir resolver aí as coisas, né? Da maneira adequada, tá bom? Então até mais. Bom, então vamos ver qual é a carta que o universo nos sugere. E é... Opa. O julgamento com o Papa, o 9 de copas, o rei de paus, o rei de ouros, o eremita, a temperança, o pajem de copas e o 8 de espadas. Então, falando sobre o julgamento, que é a carta da semana, é a carta que nos fala sobre revisão, sobre reavaliação, né, da nossa vida de uma maneira geral, né, em todos os âmbitos de preferência, né. A gente tem muita coisa para resolver, né, para ajustar, né, para direcionar. E se a gente conseguir reavaliar, às vezes, o que está acontecendo, isso acaba dando um direcionamento melhor para a gente consegue melhores resultados, né, inclusive na nossa vida, né? Tem coisas que realmente a gente precisa ter esse olhar, né, de analisar para entender, né? É sobre isso aqui que essa carta fala também, né? Então precisamos reavaliar aí alguma coisa essa semana. A carta do Papa, ela nos fala sobre tradição, sobre cerimônia, né? Então, eu entendo que às vezes a gente fica buscando soluções mirabolantes, às vezes, para as coisas, né? E talvez se a gente seguir o arroz e feijão, né, de certo modo, fazer da maneira tradicional, às vezes dá mais resultado do que a gente ficar buscando mil e uma soluções, né? Talvez se a gente seguir a receitinha de bolo, talvez seja mais fácil, traga algum resultado inclusive, né? E a gente precisa também, de certo modo, de tomar um certo cuidado com isso. Não significa que a gente tem que se fechar, né? Mas que a gente tem que se adaptar, às vezes, a novos valores, novos conceitos, tá? O 9 de copas nos sugere que essa reavaliação pedida pelo julgamento nos traga prazer, satisfação na vida, né? Então é importante talvez a gente observar esse aspecto também, né? Já que a gente está revendo alguma coisa para a gente melhorar isso, então que isso inclusive nos satisfaça, né? Que é muito importante. É uma carta que pede realmente que a gente olhe para a gente, né? Que a gente tenha amor próprio, orgulho próprio, né? Às vezes isso entra numa reavaliação aí que a gente tem que fazer, né? Podemos estar vivendo às vezes em função de outros ou de outras coisas e a gente se esquece da gente mesmo, tá? O rei de paus, ele nos fala muito sobre expressão, né? O rei de paus, ele é muito expressivo, né? Ele utiliza a energia dele, né? Todo o controle que ele tem da energia para se colocar, para se fazer entender. Então ele faz essa energia fluir, né? Dessa maneira, né? Para se expressar. Então é muito importante que essa reavaliação
trazida para o mundo, né? Que as pessoas à nossa volta saibam disso, inclusive, né? Que a gente está revendo os conceitos e que a gente está mudando isso e que a gente está buscando prazer, né? Satisfação, né? E às vezes até conduzindo a coisa de uma maneira tradicional, tá? Mas assim, precisamos nos expressar. O Rei de Ouros, nesse caso aqui, nos fala sobre sucesso na vida, né? Então, talvez essa reavaliação tenha que também incluir isso, né? Claro, os frutos que a gente colhe do serviço, né? e do que a gente plantou, né? Mas também que a gente saiba usufruir disso, né? Então, a gente precisa reavaliar essas coisas, né? Às vezes a gente alcançou um patamar financeiro ou material tão significativo, mas a gente não está sabendo aproveitar, talvez, usufruir, né, do que a gente conquistou. Então é muito importante isso, né? Precisamos viver, né? A gente precisa de se gostar mais. O Eremita é a carta que nos pede sabedoria, né? Nesse processo de reavaliação, de revisão, é importante que a gente busque essa sabedoria dentro de nós, inclusive, né? Nós carregamos essa sabedoria, né? Nós precisamos só de aprender a acessar isso, né? Todos nós somos sábios, né? Mas a gente se esquece disso às vezes. Então, o Eremita fala sobre isso, né? Que é muito importante nesse processo de reavaliação a gente buscar essa sabedoria, né? Porque tudo que é feito com sabedoria dá mais resultado, né? Resultados positivos, é claro, né? Então, é muito importante. E autoconhecimento é uma dessas coisas que faz com que a gente conheça a sabedoria que a gente tem dentro da gente. A temperança nos fala sobre termos equilíbrio, né? A gente conduzir essa reavaliação com harmonia, né? Então a gente precisa ter um cuidado com isso, né? Na verdade, a gente precisa prestar atenção se a gente não está pendendo para algum lado, né? Então é muito importante isso, a gente estar equilibrado, né? A gente ter noção do que a gente está percebendo, né? Sobre algum assunto que tem que ser reavaliado na nossa vida, tá? O Pajem de Copas, ele nos pede para a gente tomar cuidado com a emoção, né? Essa reavaliação, tudo que a gente faz na vida tem um lado emocional, né? Tudo, né? Nada existe sem emoção, né? Na vida do ser humano, né? Então ele pede aqui que a gente procure entender melhor o que a gente está sentindo, que tipo de emoção que a gente tem, para a gente conseguir fazer essa reavaliação aqui de uma maneira equilibrada, né? Então dessa maneira a gente consegue atingir melhores resultados, né? A gente consegue se conhecer melhor e aí a gente consegue realmente entender melhor as coisas para a gente conseguir fazer alguma coisa positiva. E finalizando com o 8 de espadas, a carta que pede para a gente se mexer, né? Para a gente conseguir lidar com os obstáculos que a gente tem, né? E a gente conseguir tirar esses obstáculos que a gente tem na vida, né? Então é uma carta que pede aí que a gente preste atenção nisso e que também a gente não coloque os obstáculos, porque, né, isso é normal a gente fazer, né? Então prestar bastante atenção nisso também, tá bom? E é isso aí, pessoal. Eu desejo a todos uma ótima semana. Espero que a gente consiga, né, fazer essa reavaliação para a gente viver melhor, para a gente conseguir se sentir mais leve, né, se expressar melhor, se gostar mais, né, lidar aí com isso, essa reavaliação de uma maneira bastante positiva. Um grande abraço a todos.